Já parou para pensar que algo tão simples e comum, na sua cozinha, pode estar, lentamente, sabotando a sua visão? Aqueles olhos que o acompanharam por décadas, permitindo-lhe ver o rosto dos seus netos, ler um bom livro ou apreciar a beleza de um pôr do sol, estão em risco por causa de alimentos que você provavelmente considera saudáveis. É chocante. Eu sei, mas como especialista em saúde ocular, vejo isso acontecer com frequência. Muitos dos meus pacientes mais velhos chegam com problemas de visão que poderiam ter sido evitados. E a resposta, muitas vezes, está bem debaixo do nariz deles, na sua própria alimentação. A triste verdade é que, à medida que envelhecemos, nossos olhos tornam-se mais vulneráveis. A catarata, a degeneração macular, o glaucoma. Essas palavras assustam, e com razão. Mas e se eu lhe dissesse que alguns vegetais, sim, vegetais, que você come regularmente, podem estar a acelerar esse processo de desgaste? Parece impossível? Não é, afinal. Sempre nos disseram para comer vegetais para ter uma boa saúde. No entanto, há um segredo que poucos conhecem sobre como certos vegetais e a forma como os preparamos podem ser verdadeiros vilões para a nossa visão após os 60 anos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar 5 vegetais comuns que, como especialista em olhos, peço encarecidamente aos meus pacientes com mais de 60 anos que parem ou reduzam significativamente. Vamos explorar o porquê e o que fazer em vez disso, para que você possa proteger a sua visão e continuar a desfrutar da vida com clareza. E garanto-lhe, o que vai aprender neste vídeo pode surpreendê-lo e mudar a sua forma de ver a comida para sempre. Assista até ao fim, porque há algo que o vai deixar a pensar. Vamos começar por algo que muitos de nós adoramos, um verdadeiro clássico, mas que pode ser um dos maiores sabotadores silenciosos da nossa visão, a batata. Sim, a batata, agora, antes que você se assuste. Não estou a dizer que a batata é o diabo encarnado, mas a forma como a consumimos, especialmente após os 60, pode fazer uma enorme diferença para os nossos olhos. Pense nas batatas fritas, nos purés cheios de manteiga e natas, nas batatas assadas com casca crocante e dourada. São deliciosas. Não são más, infelizmente. São também uma fonte concentrada de problemas para a saúde ocular. Quando as batatas são cozinhadas a altas temperaturas, como fritas ou assadas até ficarem bem douradas, formam-se substâncias chamadas produtos finais de glicação avançada, ou AGs. O nome é complicado, mas o efeito é simples. Estas substâncias são inflamatórias no corpo. Os AGEs acumulam-se e causam estresse oxidativo e inflamação crônica, que são inimigos declarados dos nossos olhos, a retina, em particular. É extremamente sensível a esse tipo de dano. A inflamação constante pode acelerar o desenvolvimento da degeneração macular relacionada com a idade, que é uma das principais causas de perda de visão em idosos. Além disso, os AGEs contribuem para a formação de cataratas, tornando a lente dos seus olhos mais opaca e embaçada. Pense comigo quando é que foi a última vez que comeu batatas fritas, ou aquela travessa de batatas assadas no forno que fica tão crocante. Sei que é tentador, mas cada vez que as consome nesse formato, está a deixar adicionar mais AGEs ao seu sistema. E não é só isso. A batata, especialmente a batata branca, tem um índice glicêmico muito alto. O que significa isso? Que ela eleva rapidamente os seus níveis de açúcar no sangue. Picos constantes de açúcar no sangue são extremamente prejudiciais para os delicados vasos sanguíneos dos seus olhos, que nutrem a retina. A retinopatia diabética, por exemplo, é uma condição onde os vasos sanguíneos na retina são danificados pelo açúcar elevado, mesmo que você não seja diabético.
Picos de açúcar constantes podem causar danos semelhantes ao longo do tempo, contribuindo para a visão turva e outros problemas. Então, qual é a alternativa? Não precisa de abandonar a batata por completo. A chave está na preparação e na moderação. Opte por batatas cozidas ou a vapor, com a casca, para preservar os nutrientes e minimizar a formação de agés, se for assar. Faça-o a temperaturas mais baixas e não deixe dourar demais. E o mais importante, reduza a frequência, em vez de batata frita. Que tal palitos de cenoura assados ou abobrinha assada? São igualmente saborosos e muito mais amigos da sua visão. Lembre-se, pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco na sua saúde ocular a longo prazo. Agora, vamos falar de outro vegetal que, embora adorado em muitas culturas, incluindo a nossa, pode ser um problema invisível para os seus olhos: o milho. O milho é um alimento base para muitas pessoas, seja na forma de espiga, em saladas ou até em produtos processados como farinhas de milho, e assim como a batata. O problema não é o milho em si, mas a sua forma de consumo e o seu perfil nutricional quando falamos de saúde ocular para pessoas com mais de 60 anos. O milho, especialmente as variedades mais comuns, também tem um índice glicêmico relativamente alto. Já conversamos sobre como os picos de açúcar no sangue podem ser prejudiciais para os vasos sanguíneos dos olhos. Certo. Pois bem, o milho contribui para isso. Para quem já tem pré-diabetes ou diabetes, o consumo frequente de milho pode dificultar o controle dos níveis de açúcar, o que, a longo prazo, afeta diretamente a saúde da retina e pode levar a complicações sérias como a retinopatia diabética. Mesmo para quem não tem essas condições, o consumo excessivo de alimentos com alto índice glicêmico pode levar à inflamação sistêmica, que é uma das raízes de muitas doenças relacionadas com o envelhecimento, incluindo problemas de visão. Além disso, e este é um ponto crucial, o milho moderno é frequentemente geneticamente modificado e pode não oferecer a mesma riqueza de nutrientes que os seus olhos precisam. Muitos milhos comerciais são cultivados em larga escala. E a qualidade do solo. As práticas agrícolas e a própria modificação genética podem afetar a sua densidade nutricional. Os seus olhos precisam de antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são pigmentos importantes encontrados em vegetais de folhas verdes escuras. Mas o milho não é a melhor fonte destes nutrientes essenciais para a saúde macular. Em vez disso, o milho contém um tipo de carotenoide que, embora seja um pigmento, não se converte de forma eficiente em vitamina A, nem oferece a mesma proteção que a luteína e a zeaxantina. Considere ainda que o milho é um grão que, para algumas pessoas, pode ser difícil de digerir devido à sua casca dura. Uma digestão deficiente pode levar à inflamação no intestino. E sabemos que a saúde intestinal está intrinsecamente ligada à saúde geral do corpo, incluindo a saúde ocular. Um intestino inflamado pode levar a uma inflamação sistêmica que, como já mencionei, é um inimigo silencioso da visão. Então, o que fazer em relação ao milho? Não precisa de o eliminar por completo, mas reduza a sua frequência, especialmente em grandes quantidades, se for consumir. Opte por milho fresco e orgânico sempre que possível. E cozinhe-o bem, mas, mais importante, priorize outros vegetais que são verdadeiramente potências para a visão, em vez de uma espiga de milho. Que tal um prato de espinafres salteados ou uma tigela de brócolos? Estes são carregados com os nutrientes que os seus olhos anseiam. Lembre-se, cada escolha alimentar é uma oportunidade de nutrir ou prejudicar a sua visão. Muito bem. Chegamos ao terceiro vegetal da nossa lista,
E este pode ser um choque para muitos, pois é um dos mais populares e versáteis na culinária portuguesa, o tomate. Sim, o tomate parece impossível. Não é afinal. O tomate é rico em licopeno, um antioxidante poderoso, e em vitamina C, mas, como em tudo na vida, o contexto e a quantidade importam, especialmente para os nossos olhos à medida que envelhecemos. O tomate, assim como a batata, a berinjela e o pimentão, pertence à família das solanáceas, ou nightshades, e para um grupo de pessoas. Estas solanáceas podem ser problemáticas devido a compostos como as lectinas e os glicoalcaloides, como a solanina. Embora em pequenas quantidades estes compostos sejam inofensivos para a maioria das pessoas, para indivíduos mais sensíveis, ou para aqueles que já lidam com condições inflamatórias. O consumo frequente e em grandes quantidades pode desencadear ou agravar a inflamação. Pensemos na inflamação novamente. Ela é a raiz de tantos problemas de saúde relacionados com o envelhecimento, incluindo a degeneração macular. Se o seu corpo está constantemente a lutar contra a inflamação desencadeada por certos alimentos, os seus olhos não estão imunes a esse estresse. A visão turva, a sensibilidade à luz e até a progressão de doenças oculares existentes podem ser influenciadas por um ambiente inflamatório constante no corpo. Além disso, o maior problema com o tomate, muitas vezes, não é o tomate fresco em si, mas as formas processadas que consumimos regularmente, molhos de tomate enlatados, ketchups, sopas de tomate industrializadas. Estes produtos são frequentemente carregados com açúcar adicionado, sódio e conservantes, todos inimigos diretos da saúde ocular. Então, o que fazer? Prefira o tomate fresco, maduro e de agricultura biológica sempre que possível. Cozinhar o tomate pode ajudar a reduzir o teor de lectinas. Por isso, um bom estufado caseiro de tomate é geralmente uma opção melhor do que comer grandes quantidades de tomate cru em saladas todos os dias, especialmente se sentir alguma sensibilidade e, claro, evite os molhos e produtos processados com açúcares e sódio adicionados, em vez de molhos de tomate industrializados. Experimente fazer o seu próprio molho com tomates frescos, ervas e especiarias. É delicioso e muito mais saudável para os seus olhos. Agora, vamos ao quarto vegetal da nossa lista, que também é uma solanácea e partilha algumas das preocupações com o tomate, a berinjela. A berinjela é um vegetal lindo, com uma textura única e um sabor que se adapta a muitos pratos. No entanto, assim como o tomate e a batata, a berinjela contém solanina, que pode contribuir para a inflamação em pessoas sensíveis. Pense na ligação entre inflamação e saúde ocular. Um corpo inflamado é um corpo sob estresse, e esse estresse afeta todos os órgãos, incluindo os olhos. Para aqueles que já sofrem de condições inflamatórias como artrite ou doenças autoimunes. O consumo regular de berinjela pode exacerbar os sintomas e, consequentemente, ter um impacto indireto na saúde ocular ao aumentar a carga inflamatória geral do corpo. Além disso, a berinjela é frequentemente preparada frita, absorvendo uma grande quantidade de óleo. Berinjelas à parmegiana, por exemplo, embora deliciosas, são muitas vezes fritas antes de serem cozinhadas. O processo de fritura não só adiciona calorias e gorduras não saudáveis, mas também pode criar os tais AGEs que já discutimos ao falar da batata. A acumulação de AGEs no corpo é um fator de risco significativo para a degeneração macular e para a formação de cataratas. Então, qual é a melhor abordagem para a berinjela? Se você é sensível às solanáceas ou se tem condições inflamatórias, considere reduzir o seu consumo. Se decidir comer berinjela,
Opte por métodos de cozimento mais saudáveis, como assar, grelhar ou cozer a vapor. Em vez de fritar, mergulhar a berinjela em água salgada antes de cozinhar pode ajudar a extrair alguns dos compostos amargos. E mais importante, varie a sua ingestão de vegetais. Em vez de comer berinjela várias vezes por semana, alterne com vegetais como abobrinha, courgette, cogumelos ou espargos, que não são solanáceas e oferecem uma gama diferente de nutrientes sem os mesmos potenciais riscos inflamatórios para indivíduos sensíveis. E agora? Vamos para o último vegetal da nossa lista de vilões silenciosos para a visão, que também pertence à família das solanáceas, o pimentão, ou pimento. Este vegetal vibrante, que encontramos em várias cores, é um ingrediente básico em muitas cozinhas. Mas, para os seus olhos, especialmente após os 60, pode haver um lado menos benéfico que merece a sua atenção, assim como o tomate e a berinjela. O pimentão contém glicoalcaloides, incluindo a solanina, embora a concentração varie entre as cores e o estado de maturação. A presença desses compostos pode ser um problema para pessoas com sensibilidades ou condições inflamatórias pré-existentes. A solanina, em pessoas sensíveis, pode contribuir para uma resposta inflamatória no corpo. E como temos vindo a reforçar, a inflamação crônica é uma das principais causas de desgaste e degeneração das delicadas estruturas oculares, acelerando problemas como a degeneração macular e as cataratas. Além disso, o pimentão também contém lectinas, especialmente na sua forma crua. As lectinas podem ligar-se ao revestimento do intestino e, para algumas pessoas, podem causar irritação e inflamação intestinal. Um intestino inflamado pode levar a uma inflamação sistêmica em todo o corpo. E os olhos são particularmente vulneráveis aos efeitos de uma inflamação constante. Então, o que fazer em relação ao pimentão? Se adora pimentão, não precisa de o cortar completamente, mas seja consciente se notar algum desconforto digestivo ou se sofre de condições inflamatórias. Pode ser sensato reduzir o seu consumo, cozinhar o pimentão, especialmente assá-lo e remover a pele. Pode ajudar a reduzir o teor de lectinas e solanina e torná-lo mais fácil de digerir. Pimentões vermelhos e laranjas são boas fontes de vitamina C e carotenoides. Mas lembre-se que o benefício pode ser superado pelo potencial inflamatório para algumas pessoas. A melhor estratégia é a moderação e a diversificação. Em vez de depender muito do pimentão, explore outros vegetais coloridos que não sejam solanáceas, cenouras, abóboras, brócolos, couve-flor, espargos. Estes vegetais oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que são extremamente benéficos para a saúde dos seus olhos, sem os potenciais riscos inflamatórios das solanáceas para indivíduos sensíveis. A chave é ouvir o seu corpo e dar-lhe os nutrientes de que ele realmente precisa para manter a sua visão nítida e saudável. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos vegetais que, para surpresa de muitos, podem estar a prejudicar a sua visão após os 60 anos. Recapitulando, falamos da batata, especialmente quando frita ou assada em excesso, e como o seu alto índice glicêmico e os AGEs podem ser prejudiciais para os seus olhos. Abordamos o milho, destacando o seu potencial inflamatório e o impacto no açúcar no sangue. E, por fim, mergulhamos na família das solanáceas, o tomate, a berinjela e o pimentão, explicando como seus compostos como lectinas e solanina podem desencadear inflamação em indivíduos sensíveis. Uma inflamação que é um inimigo silencioso da saúde ocular. Sei que esta informação pode ser um pouco chocante e talvez até desanimadora. Afinal, estes são vegetais que muitos de nós
crescemos a comer e que fazem parte da nossa dieta habitual. Mas a intenção aqui não é causar pânico, nem pedir que elimine completamente estes alimentos da sua vida. A minha intenção, como especialista em óleos que se preocupa verdadeiramente com o bem-estar dos seus pacientes, é capacitá-lo com conhecimento. Conhecimento para fazer escolhas mais informadas, para ouvir o seu corpo com mais atenção e para entender que, à medida que envelhecemos, o que funcionava para nós aos 20 ou 30 anos pode precisar de ser ajustado aos 60, 70 ou mais. A verdadeira mensagem por trás de tudo isto é sobre a moderação, a preparação inteligente e a diversificação da sua alimentação. Não se trata de uma dieta rígida de proibidos, mas sim de um convite a ser mais consciente sobre o que coloca no seu prato. Pequenas mudanças podem realmente fazer uma enorme diferença para a sua saúde e felicidade, especialmente quando se trata de algo tão precioso como a sua visão. Pense em como seria maravilhoso poder continuar a ler sem esforço, a admirar as paisagens, a reconhecer cada rosto amado, sem a preocupação constante de uma visão que se deteriora. É um presente que podemos cultivar com as nossas escolhas diárias. Se o seu corpo reage mal a algum destes vegetais, mesmo que seja apenas com uma sensação de inchaço, cansaço inexplicável ou dores articulares, saiba que o seu corpo está a tentar comunicar consigo. E essa comunicação é uma pista importante para a saúde dos seus olhos também. A inflamação sistêmica, que muitas vezes começa no intestino, tem um impacto direto em cada canto do seu corpo. E os olhos são incrivelmente sensíveis a ela. Em vez de focar-se no que deve evitar, vamos pensar no que pode abraçar. A natureza oferece uma abundância incrível de alimentos que são verdadeiros super-heróis para a sua visão. Pense nos vegetais de folha verde escura, como espinafres, couve e brócolos, ricos em luteína e zeaxantina. Os guardiões da sua mácula. Inclua frutas vermelhas e roxas, como mirtilos e amoras, que são carregadas de antioxidantes. Não se esqueça das gorduras saudáveis encontradas em abacates, azeite de oliva extra virgem e peixes gordos como o salmão. Ricos em ômega 3 essenciais para a saúde da retina. E os ovos, especialmente a gema. São uma excelente fonte de luteína e zeaxantina também. A sua jornada para uma visão mais saudável não é sobre perfeição. É sobre progresso. É sobre dar um pequeno passo de cada vez. Comece por substituir as batatas fritas por batatas cozidas ou legumes assados diferentes. Reduza a frequência do milho e dos produtos processados de tomate. Se for comer solanáceas, cozinhe-as bem, retire as peles e varie a sua ingestão com outros vegetais. O simples ato de cozinhar mais em casa e de escolher alimentos frescos e minimamente processados já fará uma diferença tremenda. Lembre-se, a sua saúde ocular é um reflexo da sua saúde geral. O que é bom para o seu coração, para o seu cérebro e para o seu intestino é bom para os seus olhos. Por isso, continue a hidratar-se, a praticar atividade física leve e regular, a gerir o estresse e a garantir uma boa noite de sono. Tudo isto se interliga e contribui para a sua visão vibrante. Eu realmente espero que este vídeo o tenha ajudado a ver a sua alimentação de uma nova perspectiva e a tomar decisões que protejam a sua visão nos anos vindouros. A sua experiência é valiosa. Por isso, adoraria ouvir os seus pensamentos. Já notou alguma diferença na sua visão ao mudar a sua alimentação? Quais são os seus vegetais preferidos para a saúde dos olhos? Deixe um comentário abaixo e vamos conversar. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, clique no botão gostei para que mais pessoas possam beneficiar destas informações.
E não se esqueça de se subscrever ao canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, a sua visão é um tesouro, e cuidar dela é um investimento no seu futuro. Continue a nutrir o seu corpo e os seus olhos. Viva a sua melhor vida em cada idade